The Economist compara Lula a Biden. Além da idade avançada, a revista britânica cita outra semelhança: governos marcados por corrupção. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. Lula tem 80 anos. É arriscado demais para o Brasil ter alguém tão idoso no poder por mais 4 anos. Esse recado foi para quem, hein, Ivan Kleber? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso ano. Ah, é verdade, Ivan Kleber está em Londres, você já está em 2026, Ivan Kleber. Nossa, não virou ainda. Eu tô emocionada. Calma, Ivan, me disseram que ainda não. A Vivi falou que eu tô emocionada ainda não, mas tá quase lá, tá quase lá. Seja bem-vindo, Ivan Kleber. Obrigado, Geisiane. Boa tarde, uma saudação especial a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha aqui no Jornal da Tarde, segunda edição. Estou 3 horas à frente do Brasil, agora são 19h38, então daqui a algumas horas será 2026, mas por enquanto ainda estamos no mesmo ano. Bom, agora quem está mirando 2026 com certeza é a revista The Economist, que traz esse artigo nesse último dia do ano, aí, esse presente de Natal atrasado, entre aspas, para o Lula, onde praticamente a revista pede que Lula não seja o candidato, não se candidate novamente às eleições presidenciais do Brasil, que ele tente a reeleição. E é impressionante, como você bem disse, o paralelo feito com o ex-presidente americano Joe Biden. Afinal de contas, por volta dessa época, né, também no final de 2023, se discutia se ele seria candidato ou não. E a The Economist tenta, de alguma maneira, mostrar ali que nos Estados Unidos, pelo menos, não deu certo. A questão de não ser uma boa ideia ter Lula com 80 anos como presidente do Brasil, ela chega um pouco atrasada. Eu acho que não ter Lula como presidente já é um perigo, independente da idade dele, já seria um perigo e, como a gente viu, é um perigo, né? Vide o desastre internacional que foi esse governo. Eu fico aqui na parte que me toca da questão geopolítica. Mas a revista vai um pouco além, Geisiane. Ela toca num calcanhar de Aquiles aí, talvez, da propaganda do Partido dos Trabalhadores, que é o seguinte: a corrupção carrega o peso dos escândalos de corrupção, de que se desenrolaram durante seus 2 primeiros mandatos, pelos quais muitos brasileiros não conseguem perdoá-lo. Aqui só um parêntese, Geisiane, é incrível como parte da mídia internacional fez de conta que esses escândalos não aconteceram lá no ano de 2022, durante a eleição de 2022, mas agora, em 26, então eles lembram seus leitores dos escândalos de corrupção dos primeiros mandatos Lula. E eles continuam. Embora a economia brasileira tenha crescido surpreendentemente rápido nos últimos anos, as políticas econômicas de Lula são medíocres. Ou seja, eles fazem um ataque também. Essa não é a primeira vez que a revista The Economist faz um ataque frontal às políticas econômicas do Lula, quase que colocando ali: se o Brasil cresceu como eles colocaram, foi mais pela inércia, pelo fato do Brasil ser um país grande, com uma população enorme, do que propriamente pelas políticas de Lula. Talvez eles devessem citar aí também algumas medidas tomadas por Paulo Guedes durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, que proporcionaram, não é, uma transição e depois aí esse crescimento recente. Agora, nós tivemos uma resposta por parte de Gleisi Hoffmann. Ela fez um tweet e criticou muito a revista The Economist. Ela disse que a revista teme, como nossa gentil direção disponibiliza aqui para a gente, né? Eles temem, abre aspas, a continuação de um governo que retomou o crescimento do Brasil e não tem medo de enfrentar a injustiça tributária e social. A revista do sistema financeiro global, dos que fazem fortunas sem produzir nada, prefere que o Brasil volte a ser submetido aos mandamentos do mercado. Essa é a declaração da Gleisi Hoffmann. Então, outras pessoas próximas ao Partido dos Trabalhadores também criticaram a publicação da revista, mas, Geisiane, eu também gostaria de lembrar que eu acredito que eles terão trabalho aí no primeiro dia do ano, essas pessoas do PT que estão defendendo a candidatura de Lula, porque não é a primeira vez que uma mídia internacional pede e faz paralelos com Biden e pede para que Lula não seja candidato. No dia 14 de junho, agora, em 2025, eu me lembro que nós reportamos isso aqui no jornal, segunda edição, a nossa audiência com certeza vai lembrar aqui no chat, foi a vez do jornal Washington Post
fazer uma matéria muito semelhante como essa do The Economist, fazendo paralelos com Joe Biden, inclusive ouvindo fontes dentro do Partido dos Trabalhadores, o que não caiu nada bem na época, né? Até hoje a gente não sabe quem são as fontes do Washington Post, e tá certo assim, o sigilo de fontes do jornal, mas ali em junho, então, já questionava-se a possibilidade de Lula eventualmente colocar aí um sucessor e dar um passo atrás. O que The Economist e o Washington Post temem, e aqui não, a gente não pode nos deixar, né, sermos enganados, eles temem que Flávio Bolsonaro, no confronto direto com Lula, seja favorecido. Você vai ter ali nos debates e na campanha um candidato de 44 anos contra Lula de 80, praticamente 80, né? Se não me engano, ele tem 79 anos. Esse contraste, ele inevitavelmente favorece Flávio Bolsonaro, além também da dinâmica, enfim, dos debates e tudo mais. Então, os jornais estão tentando dizer, olha, nos Estados Unidos, Biden deveria ter se retirado antes, não deu tempo. Hoje quem ocupa a Casa Branca é Donald Trump, um presidente de direita. Não façam o mesmo erro. É isso que a The Economist está fazendo, e a Glaze acaba atacando até quem tenta ajudar a esquerda no Brasil, que é no caso essa matéria da The Economist. Geisiane. Ivan Kleber, a sintonia de pensamento acontece, inclusive, no último dia do ano. Eu ia levantar justamente essa questão do Flávio Bolsonaro, mas quero te ouvir a respeito também sobre outros pontos. O Flávio Bolsonaro tem 44 anos, praticamente a metade da idade do presidente Lula. A gente ainda precisa colocar nessa conta aqui o levante à direita que está acontecendo na América Latina, exemplo da Argentina, enfim, tem outros países ali se movimentando e mexendo diretamente no Foro de São Paulo, portanto, ali atrapalhando os planos do Foro de São Paulo. Chama a atenção também, Ivan, quero que você comente um pouco a respeito disso, que a forma espontânea que essas matérias em relação ao Lula saem, tendo em vista que o Lula pede para escrever em alguns jornais dos Estados Unidos, né? Manda, Celso Amorim também, enfim, manda praticamente uma cartinha ali para tentar fazer uma defesa do presidente Lula e do PT. Quero te ouvir também a respeito disso e se aí é uma luz nesse fim do túnel aqui em relação à campanha, né, a campanha eleitoral do ano que vem, presidencial 2026 aqui no nosso país. Então, gente, são dois pontos que a gente precisa tratar. O primeiro, que é aquela lua de mel entre Lula e a mídia internacional de 2022, ela não durou muito. Já em janeiro de 23, né, com um alinhamento próximo à Rússia, na questão da Rússia e da Ucrânia, essas mídias acreditavam que Lula faria críticas abertas a Vladimir Putin e que eventualmente estaria diplomaticamente do lado da Ucrânia, coisa que não aconteceu. Eu me lembro que em janeiro de 23, o então chanceler alemão Olaf Scholz até disse que Lula estava papagaiando propagandas do Kremlin. Bom, essa lua de mel, como eu disse, ela foi interrompida. A gente trouxe aqui durante o ano, fizemos uma previsão que acredito que tenha sido a mais fácil de acertar, não é? Que a COP30 seria um fracasso, tanto que virou Flop 30. Não preciso aqui lembrar a nossa audiência de tudo o que aconteceu e o que não aconteceu também na COP. Então, desde as questões ambientais, na questão geopolítica, houve um rompimento bem claro aí de parte da mídia internacional, que fez vista grossa, Geisiane. Em 2022, o objetivo dessa gente era retirar o ex-presidente Bolsonaro do poder, e eles simplesmente jogaram para o tapete quem era o Lula do 1.0, o Lula 2.0 e por que não 3.0 com a Dilma. Agora não dá mais para jogar debaixo do tapete. Vale lembrar aqui das questões diplomáticas que Lula enfrentou durante principalmente o ano de 24 e 25, e cada vez mais evidente que quem articulou aí uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos mais recentemente não foi ele, Lula, ou Itamaraty, mas empresários, o Joesley Batista e André Esteves. Bom, dito isso, olha, eu vejo com otimismo para a direita o ano de 2026. Não só por conta dessa onda de direita que está tomando a América do Sul, mas trazendo aqui até alguns pontos que a The Economist tenta abordar. A questão de segurança pública será extremamente importante na eleição do ano que vem, e se realmente Lula continuar como candidato em 2026, como você bem lembrou, o contraste, né? Flávio tem 44 anos, e caminha aí fazendo articulações e uma coalizão importante. Eu já vi algumas pesquisas
que colocam os dois com um empate técnico, enquanto o Flávio mal começou a campanha. Eu acredito que muitas pessoas nos rincões do Brasil ainda imaginem que o pai dele será o candidato. Quer dizer, a gente não tem ainda uma ideia de quem será o vice. Ou seja, o Flávio tem uma margem muito grande, né, para crescer, enfim, e formar essa coalizão que lhe dê a vitória. O Lula já está no teto dele, o Lula já não tem mais para onde ir. Então eu acredito que seja essa a preocupação. A gente precisa ser bem franco aqui com a nossa audiência. Não pensem que a revista The Economist está torcendo para o Flávio Bolsonaro. Isso não está acontecendo. Mas, por outro lado, eu, Ivan Kleber, acredito que o Flávio hoje tem grandes chances de derrotar Lula em 2026. Geisiane? Ivan Kleber, a gente tem também aquele hall da fama, né, feito pelo Donald Trump, em que aparecia ali só uma caneta como crítica ao Biden, cutucando ali o Biden. A gente tem aqui as imagens das gafes do ex-presidente Joe Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, uma série de gafes, ele caindo, inclusive caiu bastante durante essa gestão aí dele. Tá aí a cena dele caindo, recebendo ali ajuda das pessoas que estavam participando do evento. Uma das cenas, essa tá aí também bastante clássica, ele cai de novo, ali caiu de novo na escada do avião ali ao embarcar, sempre caindo. Teve vários momentos, né, vários momentos aí de que o presidente Joe Biden, ele demonstrava não conseguir ter ali o controle mínimo enfim, controle Geisiane, mínimo essa de imagem coordenação tá, isso motora. eu na essa imagem do Biden olhando pro nada sozinho ali, Maravilhosa essa imagem. De final de ano. Não, esse aí sou eu na festa de final de ano ali. Eu vou pro canto e não me misturo muito na minha. Essa aí eu até entendo o Joe Biden, viu? Essa aí eu até dou um perdão. Essa aí dá pra entender. Já essa ele indo pro meio do mato aí também, ninguém tem. Acho que alguém saiu atrás dele para ver se achavam ele. Sim, do mais absurdo. Icônica também. Bom, demonstra. E foi. Demonstra aí. Teve uma da bicicleta também. As pessoas podem colocar depois no YouTube, no Google, Biden bicicleta bike Joe Biden, que ele foi a primeira queda dele, inclusive, foi de uma bicicleta. Enfim, é um senhor que claramente não tinha como ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos, né, Geisiane? Pois é, exatamente isso. Ivan Kleber, eu trago aqui a nossa conversa. Alfredo Scaff, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Olha, Ivan, eu primeiro concordo com 101% do que você falou, viu? Gostaria de compartilhar sua opinião com a minha também e dizer que para você que eu acho que a questão da idade não é o problema, a questão é a governabilidade mesmo. É um governo que não entrega nada. Pode ser um presidente de 30 anos, 40, 50, 60, não importa. O presidente tem que entregar resultado para a população, Ivan. Ele precisa entregar desenvolvimento, precisa entregar o que ele prometeu, precisa entregar a verdade, né? Parar de mentir durante 20 anos. Então, você veja, o presidente Donald Trump é da mesma idade do presidente Lula. E ele está entregando, diariamente, entregando aquilo que ele falou em campanha. E se tivesse a possibilidade de ser candidato novamente, eu seria com 82 anos, né? Ele faz 80 anos o ano que vem, juntamente com o presidente Lula. Então, a questão do presidente Lula não é a idade. A questão do presidente Lula é a governabilidade. Ele não entrega nada, né? O Lula é uma figura, é uma criação, é um lunatismo político que esse país criou, inclusive com entidades empresariais o apoiando, o que é inédito, o que é incrível, né? Porque se você começar a ver o que o PT entregou em 20 anos para o Brasil de governabilidade no âmbito federal, é muito pouco, a não ser discurso, a não ser promessa, a não ser déficit em estatais, a não ser escândalos de corrupção, aumento da criminalidade. É isso que o PT entregou. Se isso não é verdade, eles precisam mostrar o que eles entregaram, porque, por enquanto, é isso que está aparecendo para a gente, o que eles entregaram nesses 20 anos. E nós não estamos falando aqui em 2 mandatos. Nós estamos falando em 5 mandatos de 6 eleições. Praticamente venceram 85% do tempo nas últimas 6 eleições. Então isso é o que desqualifica esse governo, que está entregando agora uma deforma tributária, que vai aumentar o imposto, a carga tributária para todo o país. Eu não sei aonde isso vai chegar. Eu não sei o que isso é bom para o povo brasileiro, a não ser para os cofres do governo, né? Muito Brasília, menos Brasil. Nós precisamos de mais Brasil e de menos Brasília. Quem vai sentar na cadeira de presidente tem que ser uma pessoa comprometida com a população do Brasil, com o crescimento do Brasil, com uma relação internacional saudável, porque o Brasil é o maior e o melhor país do mundo. Só precisa de um governo que o trate dessa forma.
Olha, Alfredo, uma alegria tê-lo aqui conosco no Jornal da Tarde, segunda edição. Eu, então, também quero aí concordar com o seu comentário. Foi muito bom essa questão dos 5 mandatos. Eu falo com colegas e até aqui mesmo nas minhas participações aqui na revista Oeste, de que o governo Dilma nada mais foi do que o Lula 3.0. A gente precisa lembrar isso à população. E, inevitavelmente, a direita tem um campo enorme para explorar agora em 2026, que são justamente as comparações. Como você bem disse, né, nas últimas décadas, a gente teve um pouco ali de governo de direita que já foi o suficiente para trazer um pouco de equilíbrio, enfim, na economia. E, inevitavelmente, diante dos eleitores, nós teremos a seguinte situação: o ex-presidente Bolsonaro enfrentou 4 anos caóticos. Ele teve o primeiro ano, em 2019, ok. Depois tivemos a pandemia, guerra da Rússia e da Ucrânia, estabilidade nos Estados Unidos. Quer dizer, não foi um período normal onde ele pudesse administrar o país com tranquilidade, né? E ainda assim, principalmente nas questões de obras, enfim, o Brasil, ele entregou muito, né? E como você bem lembrou, o Lula não entregou isso. Então, em 2026, esse cardápio, digamos assim, e essa comparação estará diante ali dos eleitores brasileiros. É por isso que eu acredito que a direita tem, sim, motivos para ter otimismo para o ano de 2026, e isso sem entrar na questão que a Geisiane trouxe, ideológica dessa onda que está vindo na direita. Olhem a Argentina do Javier Milei. Todos diziam que ele seria um péssimo presidente, que seria um desastre, e agora mídias europeias aqui elogiando o Milei, né? Inclusive participando de votações aqui em jornais britânicos, entre os melhores do ano, enfim. Então, a gente dá uma olhada para a Argentina. Quem diria, né? Quem sabe a Argentina de hoje possa ser o Brasil amanhã. Mas nesse contexto eleitoral, então, eu acredito que... Eu entendo a preocupação da The Economist, e a quem não entendeu foi a Glaze. A The Economist tentou mandar um recado para ela e ela atirou no mensageiro, no sentido figurado aqui da palavra. Lisiane, eu devolvo para você.